Oiê, tudo bem com vocês? Agora eu apresento a vocês um quadro, o primeiro quadro aqui no canal, que é responder na caixinha de pergunta do Instagram. Então, eu tirei os prints aqui, né, no celular, para poder responder por aqui, que normalmente eu respondo pelo story, mas sabe quando fica muito de pontinho, ninguém vê, gente, é mais fácil eu responder por aqui, daí eu consigo falar com mais calma, não precisa ficar segurando o celular e, né, cada 15 segundos tem que ficar lá e pega e volta, é uma trabalheira, né, então vamos conversar por aqui com calma, com mais foco, então eu vou trazer aqui algumas perguntas das minhas seguidoras e eu vou respondendo por aqui, tá bom? Então, nesse dia, eu tinha colocado sobre o tempo de atendimento. Muitas meninas têm dificuldade com o tempo de atendimento, tempo de procedimento. Eu já passei por isso. Quando eu comecei, né, tipo 5 anos atrás, eu demorava de 4 horas a 4 horas e meia por procedimento. Pois é, gente, era um complexo, né? Quando você demora um atendimento tanto assim, tipo assim, mais de 4 horas, sua coluna não aguenta, sua coluna começa a doer, sua mão começa a doer, sua vista começa a embaçar, e dói pescoço, dói o ombro, a cliente começa a ficar inquieta, né, tipo, ai, tá acabando, ai, não sei o que, ai, eu quero ir no banheiro, ai, não sei o que. Sabe? Então a gente começa a ficar mais nervosa ainda, concorda comigo? Quem já passou por isso, comenta aqui nos comentários. E também aproveita para falar quanto tempo você tá demorando para fazer os seus procedimentos. Vamos colocar um padrão, né? Fio a fio. Quanto tempo você tá demorando fio a fio? Hoje, né? Hoje, com experiência de 5 anos, com vários truques de agilidade, eu consigo fazer de 1 hora e meia a 2 horas no máximo um fio a fio. Mas isso depende muito da quantidade de cílios que essa cliente ou modelo vai ter, tá bom? Então, calma, prioriza sempre, preze pela qualidade do que tempo em si. Tempo a gente vai melhorando, tá? Então, fica calma. Eu vou lendo algumas perguntas aqui, eu vou comentando aqui com vocês. Então, vamos lá. Beatriz Tieme Leche. Trabalho há 3 anos e mesmo já tendo bastante prática, demora em média 2 horas e meia, mais ou menos. Isso me incomoda muito, queria poder otimizar meu tempo. Tá, 2 horas e meia ainda tá dentro, ainda tá ok, aceitável, mas assim, realmente é melhor pra gente quando diminui o tempo, porque quando diminui o tempo, cliente sai satisfeita, as nossas costas agradece, e também a gente consegue atender mais ou ganhar mais trabalhando menos, né? Então, por isso, a agilidade é muito importante. Então, vamos lá. Se você está demorando 2 horas e meia, ainda está aceitável, mas se você quer otimizar seu tempo, melhorar o seu tempo, minhas dicas são, primeiro, organização, tá? Organização é passo muito importante. Por exemplo, você vai atender e extensão de cílios a gente usa várias coisinhas, né? Imagina, você vai sentar para começar a atender e, tá faltando tal coisa, você levanta e vai pegar alguma coisa. Tá fazendo cílios, o chicotinho do tamanho 11 acabou. Ai, não tem mais aqui. Vai, levanta e vai lá pegar. Né? Cada vez que você para pegar alguma coisa, para e fica lá 1 minutinho, 2 minutinhos parada, é o tempo que você poderia ter colocado aí 5, 10, 15 fios nas clientes, certo? Na cliente, né? Então, qual que é a minha dica? A base para você diminuir o tempo é organização. Então, no dia do atendimento, quando você sabe que vai atender naquele horário, tal técnica, você já vai deixar a sua bancada organizada. O que eu gosto de fazer? Deixar o passo a passo, né? Higienização, eu já vou colocar o shampoo, papelzinho, água. E o aplicador de batom descartável, que eu uso esse, né? Aí no próximo é o primer com microbrush. Aí o próximo é o pet e a fita. Aí o próximo, fita e a pinça, sabe? Eu deixo tudo organizadinho. E também na plaquinha onde a gente vai colocar os chicotes, né? Os fios, eu gosto de colocar dois chicotes por tamanhos. Então, em vez de você colocar tipo 8, 9, 10, 11, 12, eu vou fazer assim, ó, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, certo? Assim, a gente evita de ter que levantar para ir pegar o fio, certo? E lembrando também, gente, que o nosso trabalho, a extensão de cílios,
é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai colocando um fio de cada vez, e isso depende de cada uma. O tempo que você demora para colocar um fio pode ser 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos ou 1 minuto que você vai colocar um fio, certo? Então, se você parou 1 minuto, quantos fios você deixa de acoplar? Então, por isso que organização é muito importante, tá? E mais uma dica, começa a preencher com estratégia, na ordem. Em vez de você ficar colocando, Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. isso não te leva a um caminho, como que eu posso falar, mais enxuto. Porque quando você começa a preencher aleatoriamente, o que vai acontecer? No finalzinho, você não sabe mais onde está o fio para colocar. Daí você fica caçando, você fica perdendo tempo no isolamento, né? Então é melhor você colocar na ordem. Como que você pode fazer? Um aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui, daí volta para cá. Um aqui, outro aqui, daí até chegar no meio, tá? Antes eu trabalhava com um olho primeiro, depois ia no outro. Mas a partir do mentoria que eu tive, eu trabalho com 2 olhos ao mesmo tempo e melhorou demais o meu tempo, tá? Então faça isso, um aqui, um lá, um aqui, um lá, até chegar no meio, que você vai ver a diferença nítida. Então minha dica de agora é mais ou menos por aqui. Agora eu vou ver outra pergunta, tá bom? Aqui, ó, da Lu Silveiras. Fiz o alongamento e em menos de 24 horas caiu quase tudo. Acho que era pelo calor. Fez os cílios e caiu tudo em 24 horas. Ela acha que é calor. Pode ser sim. Porque assim, por que isso acontece? Deve ser a falsa colagem. Falsa colagem é aquele que você gruda o fio, parece estar colado, mas não está colado de verdade, não está fixado de verdade. Daí com o tempo ele cai mais rapidamente. Normalmente, os cílios têm uma durabilidade dependendo da técnica, dependendo da profissional e outros fatores, podem durar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas ou mais, depende muito. Mas assim, na minha opinião, pelo menos 2 semanas tem que estar pelo menos metade do fio, para falar que tem uma boa durabilidade assim, aceitável, certo? Então, o que eu estava querendo falar? Se caiu tudo dentro de 24 horas, provavelmente é problema técnico, que é o que a gente fez de errado, né? A profissional fez de errado. Então, eu preciso explicar sobre a cola, né? O adesivo que nós usamos. O adesivo, ele é um bicho muito fresco. Eu sempre falo no Instagram que é um bicho fresco. É tipo assim, sabe? Eu preciso que a sala esteja, 19 graus, eu quero que a umidade esteja 50%, se estiver fora disso, eu não vou trabalhar. É isso mesmo que adesivo fazem, tá, gente? Se a gente não deixar clima da nossa sala, ele não trabalha ao nosso favor, né? Ou ele trabalha com menos potência de retenção, né, no caso. Então, a gente tem que ajustar sim a sala ou saber trabalhar com o adesivo correto. Eu tenho 2 caminhos, tá? Primeiro, o adesivo que você trabalha, deixar a sala adaptada. Então, tem ar-condicionado, umidificador, deixar regulado para a gente trabalhar com esse adesivo. O outro caminho é você ter higrômetro, ver como que tá a sala, como que é a sua habilidade e comprar adesivo de acordo com o seu clima. Usar adesivo de acordo com o que é a sua realidade, certo? Pouquíssima não. Maioria das colas, gente, eles aguentam até 28 graus no máximo. 28 graus no máximo. Se passar de 28 graus, essa cola começa a dar uns probleminhas, sabe? Ele fica mais fresco ainda. Então, o que quer dizer isso? Ele muda, né, a consistência dele, ele muda o tempo de secagem, ele muda a potência de retenção dele, certo? Então, você vai perceber que no dia que tá calor, passou de 28 graus na sua sala, você vai sentir cheiro da cola muito mais forte, porque ele potencializa o gás que essa cola solta. Sabe? Então é muita coisa doida assim, né, no mundo dos cílios. Não é só colocar cílios, não. A gente precisa saber sobre a cola também. Então, se você sentiu que a sala já estava quente, não sei se no seu caso teria ar-condicionado, né? Se tiver ar-condicionado, abaixar a temperatura, pode usar também climatizador,
pode abrir janela, aí a gente vai controlando, mas tem que estar dentro daquele padrão que a cola mesmo fala, né? Fala, esse adesivo tem que ser usado de 18 a 28 graus, de 45 a 60%, então tem que estar dentro disso. Talvez seja isso mesmo, o calor que fez com que seus cílios dessa cliente caiu em 24 horas. Tem outros fatores também que faz com que cílios não durem, mas deixa pra próxima, tá bom? Então vamos pra próxima pergunta, tá, gente? Só tenho mais uma caixinha de pergunta que eu gosto de ficar falando, né? Então só mais uma caixinha de pergunta a gente finaliza, tá? Agora a última pergunta é Jeane Souza. Ela falou que tem dificuldade, né, no isolamento. Sempre colo a pálpebra das clientes nos cílios inferiores. Então deve ser isolamento dos cílios de baixo mesmo, não isolamento em si de acoplagem. Então minha dica, gente, você vai ter que prender certinho aqui na parte de baixo, seja com PET ou só com a fita, tá? Mas prenda tudo, mesmo que assim tenha um fiozinho solto, aquele um fiozinho solto que acaba grudando. Então melhor você perder, né, investir o seu tempo em isolamento dos cílios inferiores do que no final ter que ficar, né, tirando com cuidado. Na hora que o cliente tenta abrir o olho, tá grudado, tenta tirar e dá uma agonia, Deus o livre, né? Acabar riscando o olho da cliente, então não é ideal isso, tá? Já cola tudo certinho. E também, gente, tem um caso que você deixa tudo certinho, prendeu tudo, mas como o cliente fica mexendo, sabe aquela pessoa que fala com o rosto inteiro e fica assim? Aí não dá. Daí o cílio sai mesmo. Então, nesse caso, orientar a cliente, né, que não pode conversar, mas tenta mexer menos o rosto, não ficar gesticulando muito. Isso já vai ajudar bastante, tá? Então fica de olho durante o procedimento. Se você viu que o isolamento mexeu um pouquinho, já arruma, que senão pode ficar irritando os olhos, tá bom? Combinado? Gente, eu gostei muito de gravar esse vídeo. Eu vou trazer mais caixinha de pergunta, eu vou respondendo aqui. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa uma joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Deixa um comentário, pode deixar suas dúvidas também. E se você gostou desse tipo de conteúdo, você pode entrar no meu Instagram, vou deixar arroba por aqui em algum lugar, arroba Larissariquita, que eu sempre posto lá uma caixinha de pergunta, né? Nos stories você pode deixar a caixinha de pergunta que eu posso responder você pelo YouTube, tá bom? Até a próxima!